Esse posto de gasolina foi projetado por Frank Lloyd Wright, assim como essa janela e essa cadeira. Mas você não se torna o arquiteto mais famoso da América projetando essas coisas. Isso acontece quando você cria casas, igrejas, sinagogas, edifícios de escritórios, hotéis e museus como o mundo nunca viu antes. Frank Lloyd Wright foi um gênio e ele mesmo diria isso a você. O cara é foda, patroa. Nesse vídeo veremos porque isso é verdade e o que o torna um arquiteto tão famoso. Vamos nos concentrar nos detalhes de seus projetos de casas, mas também vamos dar uma olhada na vida desse cara e o legado que ele deixou. Vamos começar com sua história. Frank Lloyd Wright nasceu no estado do Wisconsin, nos Estados Unidos. Ele foi criado por seu carismático pai e sua mãe super protetora, e de certa forma, essa senhora também foi uma vidente, pois na biografia de Frank, ele relata que quando sua mãe estava grávida, ela declarou que seu filho seria um grande construtor de belos edifícios. E não é que intuição de mãe não falha. Sua mãe ficou famosa por ter dado ao seu filho, quando era pequeno, pequenos blocos, e isso teve uma grande influência sobre o arquiteto. Ele conta que esses blocos permaneceram sempre com ele. Depois de estudar na Universidade de Wisconsin, o arquiteto foi para Chicago à procura de trabalho, e foi lá que ele conheceu o seu grande mestre Louis Sullivan, o pai do arranha-céu e criador da famosa frase "forma segue a função". O escritório de Louis era um grande negócio, e Frank sabia disso, mas ele se via como um grande gênio e achava que não estava sendo pago o suficiente. Quando Wright se casou, ele convenceu o Sullivan a pagar por um terreno e emprestar dinheiro para construir uma casa. Foi quando Frank construiu sua famosa morada. Ele a projetou quando tinha apenas 22 anos. O movimento inglês Arts and Crafts, que promoveu o artesanato, a simplicidade e a integridade na arte, arquitetura e design, deu um impulso poderoso nos princípios de Wright. Essa grande sala com o seu teto de abóboda era uma sala de jogos para seus 6 filhos. Dá uma olhada na grande clarabóia e o mural de contos de fadas que ajudam a tornar o cômodo mais divertido. Como era sua primeira casa, Wright fez experiências com ela ao longo dos anos, fazendo com que o estúdio ficasse muito maior do que a própria casa. Uma fofoca que eu tenho certeza que você vai querer saber é que Frank conseguiu seus próprios clientes e construiu um monte de casas por baixo do nariz de Louis Sullivan no período em que trabalhava para ele. Isso porque no contrato feito com seu chefe, ele violava as regras dele. Frank conseguiu bastante experiência real com esses projetos secretos, mas infelizmente isso causou sua demissão. A partir de agora, Frank está sozinho. Ele consegue um escritório em Chicago que por sinal foi o Sullivan que projetou e rapidamente ganha uma reputação. Nesse ponto ele está principalmente projetando casas e você está vendo alguns ótimos exemplos. Casa Hurtley. A primeira coisa que você irá notar nessa casa é que ela é bem comprida e muito horizontal. Essa construção é um símbolo que representa o estilo Prairie, pelo qual Frank é bastante famoso. Esse estilo é exclusivamente americano e essas casas foram feitas para produzir eco no ambiente. Observe as linhas horizontais repetidas, o telhado muito baixo. A entrada está escondida atrás desse parapeito. The Roby House, considerada por muitos um exemplo de construção em pradarias. Espera um pouco. Mas o que é uma pradaria? Pradaria é uma grande extensão de terreno plano e aberto, onde não há sinal de árvores nem arbustos, com capim baixo em grande quantidade. Agora voltando para casa, dá uma checada de novo nas linhas horizontais presentes no volume da casa. Outro aspecto importante da casa da pradaria é o artesanato com decorações, a marcenaria, as luminárias e as janelas. Unity Temple. Tá legal, eu sei que essa construção não é uma casa, mas não podemos deixar de mencionar essa estrutura à frente do seu tempo que Frank projetou. Esse é um dos edifícios mais importantes da época e o primeiro edifício moderno do mundo. Quando foi concluído em 1908, ele não foi bem visto pela opinião popular, mas como mencionado, estava à frente do seu tempo. Antes de continuarmos a mostrar as outras construções de Wright, devemos comentar sobre um drama familiar que ocorreu. Frank teve um caso com a esposa de um cliente. Eles se apaixonaram profundamente e logo após isso, os dois abandonaram suas famílias e se mudaram para a Europa. Isso foi escandaloso, e quando eles voltaram para os Estados Unidos, eles não queriam ficar em Oak Park, que era onde eles se conheceram. Ao invés disso, eles se mudaram para o estado de Wisconsin e construíram a Taliesin. Foi a casa de Frank por décadas e os eventos que aconteceriam por lá mudariam sua vida para sempre.
A casa foi construída com materiais locais buscando combinação com o redor do ambiente. O interior da casa é bastante impressionante, tem sido referência como um dos maiores espaços domésticos da América. E aqui podemos ver o estúdio no qual Wright projetaria algumas de suas construções mais famosas. Em 1914, uma tragédia inexplicável aconteceu. Wright estava em Chicago trabalhando numa instalação de entretenimento. Sua esposa, seus filhos e outros membros da equipe de Frank estavam em Taliesin. Em um dia aparentemente normal, na hora do almoço, um trabalhador contratado pelo arquiteto para ser o chefe pegou uma machadinha e brutalmente tirou a vida de Maime, sua esposa e seus 2 filhos. Ele então colocou fogo na casa e continuou o ataque, tirando a vida de mais 4 pessoas. Não conseguimos imaginar a dor que Frank sentiu naquele momento. Ele comentou que somente o trabalho poderia salvá-lo de sua dor. Ele disse que, em ação à libertação da angústia mental, e ele reconstruiu Taliesin melhor do que antes. Um projeto que ajudou a distrair nessa época foi o Hotel Imperial em Tóquio. O hotel sobreviveu a um terremoto e seu cliente agradeceu por seu design inteligente. Agora vamos viajar até a Califórnia para conferir essas casas bem diferentes na área de Los Angeles, no qual são Millard House, Storer House, Freeman House e Ennis House. Elas são conhecidas como as casas de blocos testes. Dá uma checada nos blocos de concreto com o qual elas foram feitas. Cada casa tem seu próprio padrão de blocos. Essas casas ficaram com um visual que lembra bem as construções dos maias. A ideia era que, construindo com esses blocos, você poderia reduzir bastante o preço de uma casa. As casas de blocos são diferentes de tudo que ele havia feito antes, mas ainda são epicamente lindas. Agora, sem enrolação, é hora de passar para a construção mais famosa de Frank, a Casa da Cascata. Essa é uma das casas mais famosas dos Estados Unidos, talvez até do mundo. Neste momento, Wright já teve uma longa carreira, ou seja, isso contribuiu bastante para a genialidade do projeto dessa casa. A sua principal característica é o fato de ter sido erguida sobre uma pequena queda de água, fazendo com que a casa fizesse parte dos elementos naturais ali presentes, como pedras, vegetação e a própria água como constituintes da composição arquitetônica. Um traço que marcou essa casa foram as varandas voadoras que parecem ser equilibradas por essa linha vertical. Quando você está do lado de dentro, parece que ainda está do lado de fora. Olha como é brilhante. Dá uma checada nessa lareira, os detalhes das pedras saindo dela. O trabalho de Wright foi tão reconhecido que chegou a fazer parte da capa da revista Time. Essa obra foi declarada como o melhor trabalho que Frank já havia feito. Agora, por último, Taliesin West. Sua casa, localizada no Arizona, onde ficou até seu último dia de vida. Essa construção também foi uma escola, e ainda é até os dias atuais, é o campus principal da Escola de Arquitetura de Taliesin. Mais uma vez, o arquiteto mostrou que a integração com a paisagem local é fundamental. Dá uma olhada na alvenaria. São rochas locais coletadas do deserto. A luz natural foi essencial para o projeto. Dizem por aí que caminhar nesse terreno faz com que você se conecte com a paisagem do deserto. Durante as pesquisas que foram feitas para esse vídeo, ficou bem claro o motivo de Frank Lloyd Wright ser um dos arquitetos mais famosos do mundo. Isso deve-se ao fato de ele ser um gênio em projetar construções. E olha que mostramos apenas as casas. Não falamos do prédio Johnson Wax com suas colunas altas que parecem muito com essa planta aquática. Não discutimos sobre o Museu Guggenheim, que permite que seus frequentadores flutuem por sua rampa inclinada. E ele tinha planos para um arranha-céu. Porém, ele nunca foi feito. Mas me fala se não parece muito com esse que foi construído em Dubai. Além da genialidade de Frank com seus projetos, eu acredito que ele é um dos arquitetos mais famosos também por causa de sua inspiração que é transmitida para todos nós. Pois não importava o que acontecesse em sua vida, ele sempre se levantava e continuava. Sempre quando todos achavam que ele nunca mais iria ser visto, Wright sempre dava um jeito de sair por cima de tudo isso. Termino o vídeo agradecendo a Frank Lloyd Wright por seus ensinamentos tanto de arquitetura como de vida. E espero que ele possa inspirar você também.